Ora, então tínhamos ficado de resolver a questão de fazer venda só de artigos que temos em stock, em que o stock cubra a quantidade que estamos a vender. Então, como é que vamos fazer isso? Tem alguma ideia? Doutor, eu não sei escrever, mas temos que comparar o número de peças que nós queremos com o número de peças que Certo. existe Muito em bem, stock. sim senhora. Então como é que eu comparo isso? Se vou fazer um if, então, está bem. Repara, eu posso começar aqui, If PQT ok, então vamos lá, if pqt, que maior que stock, maior que stock. agora não sei como é que se mete a não fazer a operação. Tipo a dizer que não é permitido. Ok, está bem. Isso a gente até podemos fazer para já só uma coisa do género. If pqt é maior que stock, then faz esta coisa toda. E podemos fazer aqui um else que a fazer. Não, então está ao contrário. Hã? Então está ao contrário, tem que ser menor que stock. Pronto, else e aqui um end if. Else return, por exemplo, -1 ou qualquer coisa do género. Está bem? Então vamos pôr assim, se a quantidade for menor que o stock, se calhar se for igual também, não é? Faz uma coisa, se não, faz outra, eu até estou aqui, vá lá, tentar à mão, é pouca coisa. Ok, temos uma coisa deste género, a ideia seria algo deste género, certo? Ok? Pronto. Agora, o que é que precisamos? Precisamos saber então qual é o valor de stock. Quando estamos aqui a fazer a percorrer aqui a função, nesta altura ainda não temos valor aqui nesta variável stock. Se calhar eu vou pôr aqui, chamar-lhe vstock, não é? Eu devo criar uma variável para ter o valor do stock. Então, para isso, vou ter que criar aqui. Vou criá-la como? Qual é o tipo de dados desta variável vstock? Que é para ter o stock dos artigos. Artigo.id, artigo.stock, porcentagem type. Muito bem. Porcentagem type. Pronto, vai ter o mesmo tipo de dados que a coluna stock da tabela artigo. Pronto, está tudo bem. Isto está a andar. Só falta colocar valores aqui na variável vstock. Como é que eu consigo colocar um valor aqui no vstock? Certo? O que é que lá tenho que pôr? Tenho que lá pôr a quantidade que está em estoque deste artigo. Quem é que me ajuda nesse processo? Vou fazer o quê? Vou ter que fazer o quê? Um select, certo? Não é? Vou ter que ir vou ter que fazer um select à tabela dos artigos. Concordam? Então digam-me lá qual é o select. Select quê? Eu quero fazer o select do stock. Select do stock, select De vstock, vá. From. O select tem que ser into variável, certo? from artigo. From artigo. Na realidade é artigos que se chama a tabela, não é? Sim. Sim. Não devia estar então artigos.stock em cima? Aqui. Sim. Parecia que estava. Muito bem. Where. Não pode ser só select stock from artigos. Tem que ter aqui uma condição. Where quê? Eu acho que é ID igual a VID, não é? Ou não? Where. É, Não, P não artigo. pode ser. Where id igual a P artigo.
é artigo. Pronto. Ok. Aqui já estou a colocar o valor do estoque e depois faço a comparação. Muito bem. Vamos compilar a ver se nos enganamos aqui em alguma coisa. Não, parece que não. E agora posso tentar executar. Eu posso fazer aqui um select asterisco from artigos, já agora só para ver se há aqui algum cujo estoque. Olha, a gravata, só já temos um em estoque. Vamos tentar vender duas gravatas. A gravata é o artigo 4. Então vou pôr aqui artigo 4. Quero... vamos primeiro experimentar vender... Não, vou pôr já aqui, vender duas gravatas e vou executar. Ok, nós estamos a pôr aqui o VID, mas depois não estamos a mostrar no ecrã. Como é que era para mostrar no ecrã? Lembram-se? Já agora vamos aqui outra vez ao vendar, ao select asterisco from artigos, para ver que não foi feita nenhuma venda, está bem? Como é que era para mostrar no ecrã? DBMS output, Ok. .put line, o VID, não é? E para isto funcionar, tinha que fazer o set server output on, certo? Ok, então deu -1. O -1 significa que não vende, certo? Certo. E se agora a gente puser, em vez de estar a tentar vender duas gravatas, vamos vender uma. Há lá uma gravata, correto? Lembram-se? Há cá uma gravata. Vamos ver se conseguimos vender. Supostamente dá 0. Pronto. Ok. Não. Dá-me o ID. Ok. 1020. Ok. Se eu olhar aqui para as vendas, aí ter cá uma 1020 que estou a vender o artigo 4 numa quantidade. Sim. Pronto. Ok. E o total que teve que se pagar foi 40 euros, ou logo que fosse. Podia puxar um bocadinho para cima para ver a função. Sim. Eu vou tirar isto. Pronto, e fizemos aqui a nossa função e tivemos a testá-la. Está bem? Só mais uma coisa. Isto que tivemos aqui a fazer no início, tem a ver também com a validação dos parâmetros de entrada. Para já tivemos aqui a verificar se o QT era necessário, era o suficiente para que tinha o valor adequado para que se pudesse fazer a venda. Mas também ainda podíamos fazer uma validação se o P-artigo de facto corresponde a um artigo válido ou se é uma coisa que não interessa, está bem? Outra coisa que também podíamos fazer, em vez de retornar -1, era fazer o levantamento de uma exceção. Querem ver? Podíamos fazer aqui um raise application error. Quando se faz o raise application error, depois posso dar aqui um código entre 20.000 e 21.000, e depois o que é que ponho? Ponho um texto. Não tem estoque suficiente. Por exemplo, uma coisa deste género. Claro que o return -1 desaparece. Se eu compilar isto assim, e se agora tentar fazer a tal venda, repara, agora nos artigos, a gravata até já está com 0, portanto nenhum consigo vender. Se eu executar a venda, ele nem sequer mostra ao -1. Aliás, não mostra, até porque está incrementado. Mas dá aqui 1 hora 20.000. 20.000 porque foi o código que eu lhe pus. E qual é o texto associado ao código de erro? Não tem estoque suficiente.
Pronto, o que é que, já agora só para explicar isto, se vocês estivessem a chamar esta função, eu aqui estou a chamá-la diretamente a partir de PLSQL, não é? Um bloco PLSQL. Mas se vocês estivessem a chamar esta função a partir do Java, por exemplo, vocês podiam ter posto isto dentro de um try-catch e verificavam se o código do erro era este 20.000. E até podiam ver qual era a mensagem de erro. Está bem? Portanto, tivemos aqui a fazer isto e a mostrar aqui várias soluções para resolver o problema. Pronto, ou retornavam -1, se quisessem, por exemplo, não é? Para não levantar nenhum erro, ou então levantavam explicitamente este erro que eu pus de 2.000, está bem? Pode ir de 20.000 a 21.000. Os códigos de erro que podemos usar. Pastor, está-me a dar. Ora, vamos então agora continuar. E vamos para o exercício 5, que é o quê? É para criar um procedimento com o nome mostra venda, que vai mostrar para uma determinada data no ecrã o nome, a quantidade e o preço total dos artigos vendidos. No final mostra o valor total. Então o que é que a gente quer? Quer que seja mostrado no ecrã, portanto, vamos usar o DBMS Output Line para mostrar no ecrã a informação dos artigos vendidos numa determinada data. Por exemplo, pode ser hoje. E também como fizemos algumas vendas na última aula, também pode ser essa data, por exemplo. Portanto, temos um procedimento que vai mostrar no ecrã o nome, a quantidade e o preço total dos artigos vendidos. E no final mostra o valor total, ou seja, se eu tivesse vendido 2 artigos, no final vai somar os preços de cada um, os preços das vendas de cada um desses artigos. Está bem? E é um procedimento chamado mostra-venda. Ok, então, como é que a gente faz isso? Quero um procedimento chamado mostra-venda. Eu preciso de criar um procedimento e preciso de ter parâmetros de entrada ou não do procedimento. Como é que vai ser isso? Vamos então voltar aqui para o nosso SQL Developer e fazer um procedimento. Como é que é o procedimento? Há de ser aqui um create or replace procedure mostra venda. Agora digam-me, este procedimento tem parâmetros de entrada ou não? Digam-me lá. Quem é que me consegue responder a isso? Eu acho que tem a data, não? Muito bem, tem a data. A gente pode pôr aqui um pdata do tipo date. Pronto, is. Depois tenho aqui um begin, depois tenho aqui um end. Um procedimento não tem não tem return, não é? Portanto, é algo deste género. Em termos de, do esqueleto, eu como, já agora, como na função pus o is por baixo, também neste também posso pôr o is ali, se quiserem. Está bem? Entre o is e o begin temos a secção declarativa, onde vão declarar as variáveis. Entre o begin e o end, a secção de execução. Já agora, para este exercício, temos aqui uma questão que é, ok, já vi, para mostrar no ecrã, já fizemos isso há bocado, não é? Só que como é que eu vou mostrar as vendas de um determinado dia? Eu vou ter que fazer um select e esse select vai-me devolver várias linhas de dados. Reparem, dentro do PLSQL, eu posso fazer um select, como fizemos já aqui acima, um select into variável. Mas
Mas este select, para funcionar, é um select que tem que devolver um e um só registro, senão dá erro. Não pode devolver nenhum registro, nem pode devolver mais do que um registro. Ora, nós aqui podemos ter situações em que o select vai devolver mais do que um registro. Também pode não devolver nenhum. E então, a pergunta que faço é, como é que nós resolvemos em PLSQL as situações em que um select pode devolver mais do que um registro? Alguém me sabe dizer? Ok, a forma de fazer isso é usando um cursor. Lembram-se do cursor? Já agora, sabem para que era o cursor? Era precisamente para esta situação. Para quando eu tenho um select que vai devolver mais do que um registro. Está bem? E o cursor era uma coisa do género, uma variável tipo cursor. Mas vocês passaram a base de dados 1, se calhar. Ok. A gente pode até ser venda, isso. E agora aqui um select qualquer coisa. Está bem? Podem declarar o cursor desta maneira. Este select tem que me dar a informação que eu quero para uma determinada data. Quando estamos a fazer código PLSQL em que usamos queries lá dentro, a minha sugestão é sempre para experimentarem fazer o select cá fora, para ver se funciona, está bem? Mas já agora, vamos ver como é que funciona, recordar como é que funcionava isto do cursor. Então, como é que era? Eu tenho aqui um cursor com base num select, está bem? Este select vou deixar para vocês fazerem. Então, como é que se trabalhava com o cursor? Tinha que se declarar o cursor, depois tinha que se abrir o cursor, open cvenda, e claro, no final tinha que se fazer o close do cursor. Abrindo o cursor, uma das formas de fazer é com um loop simples, em que dentro do loop faço um fetch do cvenda into variáveis. Está bem? Temos de declarar as variáveis. E depois, mais qualquer coisa que queiram fazer. Aliás, estão a ver a ideia do cursor. Portanto, eu declaro um cursor com base num select. Depois, se eu quero usar o cursor, ou abro o cursor, ou seja, isto vai fazer com que o Oracle execute o cursor, guarda os resultados em memória. Eu depois tenho aqui um loop que me vai pedindo os resultados que o cursor devolveu. E no final, fecho o cursor, que é para libertar essa memória do Oracle. Faço o fetch para dentro de variáveis e a seguir devo fazer um exit do n, o cvenda, percentagem not found. Que é o quê? Quando já não encontra nenhum registro, quando já não temos mais valores neste cursor, vou sair do loop, que é porque senão vai dar erro, está bem? E este exit to end deve ficar logo a seguir ao fetch. Portanto, o aspecto de utilização do cursor era este, está bem? Com base nisto, então vou-vos deixar aí pensar um bocadinho como é que resolvem este programa, esta questão. Já sabemos como é que se escreve no ecrã, portanto, o resto é pensar em como é que estas coisas são feitas. Ok, então, vamos lá ver. Então, eu agora queria fazer o select. Eu no select tenho que mostrar para uma determinada data o nome, a quantidade e o preço total dos artigos.
certo? Então vamos fazer um select que faça isso. Então digam lá, como é que fica o select que mostra o nome, o preço, como é que é? Select nome, vírgula. A quantidade e o preço total. Sim, Sim. select, nome, vírgula. Quantidade. Não é quantidade, não é Sim, quantidade. QT. E o preço total que era preço total. Então, tem que estar. Então, Era total só. se vocês nem sequer estão a olhar para as tabelas, como é que se ficam só a olhar aí para a pergunta? Então tem que ver, é o total, não é? Total. Então, Fran, quê? Era Vocês têm enunciado. Vendas. Disseram vendas? Sim. É só isso? É que só não, olhar para as vendas, eu não tenho cá o nome. depois também faltam os artigos. Ok. Vendas e artigos. Ok. Tenho duas tabelas. O que é que tenho que fazer? O relacionamento. Então, qual é o relacionamento entre estas duas tabelas? Então, vou lá a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filhos. Como é que faço isso? Desculpa, posso repetir? Eu não ouvi o que disse agora. Não, é o relacionamento, uma tabela de um para muitos. É o relacionamento de um para muitos, digo, entre vendas e artigos, não é? Como é que a gente faz o relacionamento de um para muitos? É sempre da mesma maneira, não é? Igualar a chave primária da tabela pai com a chave estrangeira da tabela filho. Sim. Hum, não é vendas ponto artigo, artigo ponto venda, mas ponto artigo. Vendas.artigo, Igual a artigo ID. exatamente. Pronto, pá, ok, posso fazer assim. Uma questão, nós nesse select não temos que escolher também selecionar a data. Na pergunta para uma determinada data, eu não tenho que mostrar a data, tenho é que depois restringir para a data. Ah, Exatamente. ok. Mas sim, mas o que disseste está certíssimo. Mas a ideia é uma coisa deste género. Tal como temos aqui, só executei para ver se funciona. Tenho aqui, já foram vendidos, estou a ver. Nós, até se virmos aqui a tabela vendas, temos aqui uma data, certo? Eu posso pôr aqui a data. Se eu executar, porque há data nos dois lados, vendas.data. Ok, houve aqui alguns a 18 de março, outros a 23 de março, portanto, na outra aula aí hoje. Vamos supor que eu quero só os artigos da data 2, como é que eu faço? Fazemos AND data igual a data 2. Sim, vendas.data igual a... Seria data só ou temos que. Ou há um comando qualquer, não sei. Nós já fizemos isso, A mas data nos artigos e a data nas vendas, por isso é que eu tenho que pôr vendas.data. Está bem, igual a... Hoje estamos... Sysdate.data, não sei. Não, ok. Sysdate é a data 2. Só que se eu executar isto, não dá nada. Porquê? Quando executando só esta parte, estou a ver agora, selecionei porque só queria mesmo aquilo, não queria com esta parte de baixo. Temos cá, na data 2 com 23 de março, temos vendas. Porque é que quando executo este select não me aparece nenhuma venda? Deve ir até o segundo, não? Exatamente. Pois. Porque o Sysdate tem dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. E não é só o Sysdate. O vendas.data é a mesma coisa. Ok. Estão a ver? Eu se fizer aqui o tuchar vendas.data, então, desculpa, não era
Era só esta parte que eu queria executar. Estão a ver? Pois, Aparece sim, aos sim. minutos segundos e o sysdate a mesma coisa. Portanto, como é que eu resolvi este problema? Não dá para formatar para ser apenas no formato DDMM YYY. Repara, eu a formatar eu estou a converter para caractere e dá. Eu podia converter para caractere e pôr só o dia. É isso que estás a dizer, certo? Sim, eu estava mais a pensar formatar a data só para ter esses pontos, mas também estava a pensar, podia ser dessa forma também. Ter esses pontos. Ah, ok. Eu posso fazer tuchar para converter para caractere para fazer isso, mas existe uma forma mais eficiente de retirar a parte das horas, minutos e segundos a uma data, Sim. usando o trunc. Eu se truncar a data pensem como sendo um número decimal, em que a parte inteira tem a ver com os dias. A parte decimal são as horas, minutos e segundos. Ok. Só que tal como está não vai funcionar ainda. Também tem que se fazer tronco ao sysdate. Exatamente, trunque no sysdate. E agora sim, já está a mostrar para a data 2, está bem? Mas vamos pôr isto de outra... de outra maneira, porque o que é que se passa? Não, eu até posso deixar assim. Ok, pronto. Mas então nós não precisamos do tuchar que fizemos em cima. Não, isto aqui nem é pedido. Portanto, em termos do select é este. Estão a ver, mas ouçam, uma parte importante da resolução deste procedimento foi a criação do select. Está bem? Portanto, e o select eu tenho resolvido aqui, passo a passo, devagarinho, que é um pouco seguindo o processo mental que se calhar vocês deveriam seguir, não é? Fui avançando aos poucos e poucos até ter aqui um select que me satisfaz. Será que agora com isto vocês conseguem concluir o procedimento? Mais 5 minutitos, vá. Ora, se formos avançar mais um bocadinho, o que é que vocês fizeram? Pegaram nisto e puseram... Nos 3 pontos do select. Enganei-me aqui. Qualquer coisa que fiz mal. Não, é porque é desta maneira. Não. Exatamente. Não é para tirar os ponto e vírgula em baixo? Coisas para fazer. Para já aqui não é sysdate. Sim, eu troquei exemplo, pdata o quê? por sysdate. Em vez de sysdate, o que é que ponho? Eu pus o pdata. Exatamente. Pronto. Portanto, ok. Depois nos 3 pontos tenho que somar os totais para o total. Exatamente. Falta agora aí outras coisas, vá. Mas em termos do cursor, o que temos é isso. Está bem? Sim, está. Agora, porque basta-me o nome, a quantidade e o total. Ora, se vocês querem isto, vão colocar isto dentro de variáveis. Tem que criar variáveis para isto, certo? Eu já criei e já meti aí, mas falta ainda uma coisa. Então, que variáveis é que criaste? Foi como você venda, criei CNome, CQT, CTotal. Pronto, só que eu vou pôr V, porque eu dei C por ser um cursor, C de cursor. E aqui, Ok, pode ser. E aqui vou dar... vou fazer assim, para já, depois já vou mudar esta coisa. Ok, e o VNome? Qual é o tipo de dados de VNome? Então ajudem-me lá. É artigos.nome, percentagem type. Muito bem, artigos.nome, percentagem type. E para o VQT?
Acho que é vendas. Vendas.kt. Percentagem type. E para o total há de ser É igual, vendas. total percentagem type. Pronto. Então esta parte também está feita. Está bem? Falta agora ali o resto, não é? Para já há uma coisa muito simples que é eu quero mostrar no ecrã. Então como é que eu mostro isto no ecrã? Usando DBMS. o dev, sim. DBMS output ponto putline. Eu pus assim, mas não é com vírgulas. Eu tenho que concatenar. Como é que eu concateno coisas? Como é que eu colo duas strings? Ainda se lembram? Com o barra vertical? Eu tinha me esquecido, mas Pois. obrigado por me lembrar. Para colar. Está bem, depois estou a pôr aqui uns tracinhos, só para não ficar mais... Pronto. Isto aqui, se eu executar isto, ele já me iria mostrar o nome, a quantidade e o total. E agora, como já disseram, o que é que falta aqui fazer? Temos que fazer a soma dos totais para o verdadeiro total, por assim dizer. Então se calhar vou precisar de outra Outra variável, variável, certo? sim. Ok, Seria o verdadeiro total, não sei. Total vendas, qualquer coisa assim. ok. Posso pôr total vendas. Ok, até posso mandar pôr deste mesmo tipo de dados. Vá. Então, e como é que eu faço agora aqui a questão? Porque a certa altura eu aqui o que é que vou querer fazer depois do loop? Até pode ser depois do close. Vou querer mostrar no ecrã o V total venda, certo? É isso que quero fazer. Sim, sim. Só que agora tenho que calcular o seu valor. Sim. Como é que eu Seria o V total mais V total. Quer dizer, o V total vendas mais V total igual a V total vendas mais o V total. mais o V total? Mais V total. Ok, pronto. Só há aqui um problema ainda, que é o V total vendas, tal como está, ele é declarado como nulo. E depois, acrescentando qualquer coisa, isto vai estar sempre nulo. Tem que ser igual a 0. Pronto. Eu posso pôr default 0 ou posso pôr aqui igual a 0. Está bem? Os DBMS ficam como comentários sempre. Não é, é automático, fica assim. Isso Eles funcionam na mesma. é o SQL. Ok, obrigado. Ok, eu agora posso compilar. Olha, não teve erros, que sorte, não é? E agora, como é que vou executar este procedimento? Vou ter que fazer outra coisa deste género. Sim, outro. Pronto, é outro bloco PLSQL anónimo. Pronto, posso fazer aqui. Não sei se ia fazer aqui. Eu vou mudar isto lá para cima, querendo manter aqui o registro das coisas que foram feitas. E posso fazer aqui eu aqui posso fazer um declare beginning, mas para um procedimento basta-me fazer exec. Exec mostra venda. E agora como é que eu ponho aqui na data? Claro, Desculpa, eu estava a escrever. posso pôr sysdate. E já me mostra. Ao dia 2 foi vendida uma gravata por $40 ou euros, umas calças por 50, 40 mais 50 dá 90, até parece que está bem. Mas aqui eu sysdate, mas se eu quisesse pôr do outro dia. Adicionava-se o string do formato. Vamos ver, é isso. Eu queria, já que eu não tenho a data.
vendas.data. Dá mais jeito assim. Se eu executar, era 18 de março. Então, como é que eu faço aqui para ter 18 de março? Né? Eu quero pôr aqui 18 de março de 2021. Não dá assim? Não dá assim. Se eu executar, vai dar erro. Não tenho. Isto é uma string. E o procedimento está à procura de uma data. Não dá para fazer um parsing, qualquer coisa assim? Eu há bocado usei uma função, já cá não está, para converter de data para caractere. Aqui Agora de caractere para posso data. fazer um toDate. Sim. E eu fazer o toDate tenho que dizer qual é o formato daquilo que tenho, que é dd/mm. Year. Se eu executar assim, já me mostra aquilo que foi vendido no dia 18. Está bem? Só será que está-me a dar um erro do PLSQL? Já vemos isso, está bem? Espera aí. Portanto, resumindo, portanto, eu tenho aqui o procedimento e tenho aqui a forma de o executar. Está bem? Para testar, para ver se funciona, neste caso para o dia 18. Ok. Este procedimento funciona, como já vimos. No entanto, eu vou fazer aqui uma cópia dele para fazer aqui alterações. Qual é a alteração que eu vou aqui fazer? Para já, vou fazer uma que tem a ver com com estas três variáveis. Estas três variáveis, que depois estão a ser usadas aqui no fetch, e depois no DBMS output, são as variáveis que vêm aqui do cursor para receber os valores do cursor. Uma forma, e reparem que para o tipo de dados de cada uma destas variáveis, vocês até já estamos aqui a usar o mesmo tipo de dados que aquela coluna daquela tabela. Pois bem, em vez disto, nós podemos criar uma variável composta. Bem, eu dei dois tipos de variáveis composta, embora é do tipo record e do tipo table. Nós aqui podemos criar uma variável composta que tem o mesmo tipo de dados que o cursor. Posso fazer assim, vrec venda, é a variável que eu estou a fazer, depois já vou apagar estas, que é do tipo cvenda, percentagem, não vai ser percentagem type, porque percentagem type é só para tipos de dados escalares. Isto é para uma linha de dados, percentagem row type. Estão a ver? Vou declarar uma única variável que tem o mesmo tipo de dados que uma linha do cursor. Eu podia fazer isto para uma tabela também. Pronto. Então, tenho aqui esta variável e agora tenho que a usar. Está bem? Aqui não é into vnome, vqt, vtotal. Pode ser simplesmente into vrec-venda. Estão a ver a ideia? Eu criei uma variável com o mesmo tipo de dados que tem o meu cursor, e reparem que isto está para tabelas também, óbvios. E agora estou a usá-la aqui, aqui no DBMS Output, pois eu quero aceder aos seus valores individuais, vrec-venda.nome, vrec-venda.qt, está aqui, ponto .nome, ponto .qt, ponto .total. vrec-venda.total. E aqui também tenho que fazer o mesmo. O que é que isso faz em comparação com outros? Que eu não entendi. Isto aqui é ter numa única, é uma variável composta. Em vez de ter três variáveis,
tens tudo numa variável composta, uma variável que é composta por 3 componentes, por 3 Sim, variáveis. sim. Eh, Não é como se fosse uma pasta de variáveis, não? Pois, pode ser. E se eu agora executar, funciona na mesma. Funcionou na mesma. Reparem, qual é. Há aqui algumas vantagens. Para já, imaginem que em vez de ter 3, que eu tinha aqui 10 ou 11 variáveis. Tinha que estar aqui a declarar montes de variáveis, andar com montes de variáveis aqui no meu Sim. código. E Assim, dá para. está tudo ali compactado dentro desta única variável, que é uma variável composta, que já tem aqueles valores todos. Estão a perceber? O fetch fica muito mais simples, estão a ver? Claro que depois, mesmo a utilização das suas variáveis individuais, ok, é desta, eu depois acedo às que quero também de uma forma fácil. A leitura do código, para mim, também se torna mais fácil de compreender. E permite também, ainda ficaria mais fácil se tivéssemos código mais complexo, em que, por exemplo, podia ter várias variáveis com aquele tipo de dados do cursor. E em vez de andar aqui com montes de variáveis individuais, não, estavam a usar estas variáveis compostas. Está bem? Professor, né? Sim. O que é o row type dessa variável? Row type. O type é um tipo de dado escalar. Portanto, é o tipo de dados para uma variável escalar. Ou seja, eu posso colocar isto para uma variável que só vai receber um valor. Row type, row é linha. Estão a ver? É o tipo de linha Ok. deste meu select. Eu volto a dizer, vocês podem criar uma variável destas, por exemplo, se fosse vendas, percentagem row type. Era uma variável que ia ter o ID, artigo, QT, data e total, logo nessa única variável. Estás a perceber? Que é uma variável composta, não é? Em vez de estar a declarar todas aquelas variáveis. Uhum. Reparem que isso às vezes é útil, mesmo que vocês tenham tabelas com muitos campos, ou cursores com muitos campos, com muitas colunas de projeção, não é? Vocês criam uma única variável composta que permite receber logo isso tudo. Tá? A mim ainda me apetece fazer aqui ainda uma outra alteração a este código. Professor, explica-me só uma coisita, se faz favor. Isso. Nós usamos o cursor, que é quando nós fazemos um procedimento, não? Usamos o cursor quando este select vai devolver mais do que uma linha de dados. Ok. Porque quando só devolve uma, nós já fizemos aqui, por exemplo, eu quando aqui estive a fazer um select, lembram-se do venda artigo? Sim. E queria ver o stock. Eu queria só receber aquele valor daquela linha. Não é por só ter um valor, porque podia ter o stock, vírgula isto, vírgula aquilo, vírgula outro, funciona na mesma. Se eu só quero receber uma linha de dados, eu ponho o select diretamente e faço int variáveis. Está bem? E aquelas variáveis escalares vão receber aquela linha de dados que vem do select. Aqui o problema é que eu queria usar um select que vai devolver várias linhas de dados. Então tenho que usar um cursor, está bem? Mas também isso, imaginemos, por ser de tabelas diferentes, não vai influenciar nada, é só mesmo pela linha de dados. Temos muitos dados, usamos um cursor. Exatamente. Ok. No anterior até podia estar a ser 5 ou 6 tabelas, mas só estava a obter Só um um valor. valor. Então isso Ok. posso pôr o select dentro do PLSQL normalmente, direto. Digamos que ainda tipo o cursor é quase uma variável. É uma variável, está na seção Ok. declarativa. Ok. Só que é um cursor porque é tipo um ponteiro para uma zona de memória que tem lá do oráculo que vai tendo os valores e que aquela posição vai andando mediante os resultados do select. Está bem? E quando chega ao final temos que o fechar, que é para libertar aquela zona de memória do oráculo.
Está bem? Está bem, obrigado, professor. Ok. Pronto. Então, o que eu ia fazer era, vou-vos mostrar ainda uma outra forma de fazer isto. Qual é essa outra forma? É, em vez de usar um loop simples, isto é um loop simples, só tenho loop, end loop, e portanto, só com loop end loop é um loop finito em que eu depois, alguns faço, tenho que ter aqui o meu exit to n. Tenho que ter aqui uma condição de saída, senão é um loop infinito, está bem? Uma outra forma de fazer, de aceder aos valores do cursor, neste caso em que a gente até inclusivamente eu quero percorrer todos os resultados que este meu select me dá. Porque às vezes não acontece isso, eu posso ter um select que me dá 1000 registros, mas eu depois só quero ver os 10 primeiros, por exemplo. Então, podia ter uma coisa dessas. Então, a partir de um certo valor, eu podia não querer ver mais, está bem? Neste caso, até quero percorrer tudo do início ao fim. Ou seja, este meu loop é um loop ali perfeitamente definido. É um loop finito. E quando eu tenho um loop finito, um ciclo finito, posso usar aqui um outro tipo de loop. Que vocês sabem, é o loop for, não é? Usando um for para o loop. Então vou-vos mostrar aqui quais são as diferenças. Vou transformar este meu código num código usando o loop for. Então é assim. O loop for, eu faço assim, for, e agora tenho que pôr aqui uma variável, até vou chamar aqui, vou-lhe dar este mesmo nome, de propósito, for vrec. E agora vou dizer, esta variável, que valores é que vai tomar? Muitas vezes a gente põe in de 1 ponto a 5, ou seja, e se eu fizesse uma coisa deste género, era uma variável que ia tomar os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Mas eu não quero isto. Eu quero que esta variável vá tomar os valores do meu cursor. Ok. Então, tenho aqui um loop e tenho ali o end loop. Vamos ver. Eu uso com o loop for, eu já estou aqui a pôr uma variável. Então, como uso um loop for, esta variável apago-a. Não me interessa. O loop for automaticamente declara uma variável do tipo necessário para receber os valores do meu cursor. Está bem? Portanto, usando o loop for, já tive aquela economia de não ter que declarar a variável. Depois, o loop for, a usar o cursor, ele faz automaticamente o open do cursor. Portanto, posso apagar isto. E quando terminou o loop, faz automaticamente o close do cursor. Portanto, também posso apagar isto. O loop for faz automaticamente o fetch dos valores para esta variável composta. Portanto, também posso apagar o fetch. E mais, o loop for é um loop finito. Quando chego ao final, sai fora. Não preciso do exit to n. Então também posso apagar isto. Estão a ver? Usando o loop for, eu apaguei aqui uma data de coisas. Deixem-me cá compilar. Compilou. Posso executar. E continua a funcionar. Está bem? E vejam que agora o meu procedimento está muito mais pequeno do que estava antes. Portanto, com o loop for, eu, usando cursores, nomeadamente quando quero usar ver todos os valores do cursor, né, do select, vou do princípio ao fim, eu consegui aqui uma grande economia de código. E pronto, há quem ache que o loop for não é tão explícito quanto às funções que está a fazer, porque no outro, usando o loop simples, eu tenho que explicitamente fazer o open do cursor, fazer o close do cursor, fazer o fetch e o exit to n. No entanto,
neste aqui, de facto, há aqui uma grande economia de código que tenho que fazer. Não sei se vocês concordam comigo. Então, pode ficar menos explícito que estou a usar um cursor e que estou a fazer a abertura, tá? Mas uma pessoa conhecendo a linguagem já vê que isto aqui é um código que para mim fica bastante mais limpo. A pergunta que vinha a seguir era para testar o código criado, mas já não é. Nós fomos testando o código conforme fomos criando e é isso que se deve fazer, está bem? Portanto, em termos aqui de revisões de PL/SQL, é isto que acho que vocês devem rever e voltar a fazer estes exercícios, está bem?